O primeiro episódio da segunda temporada do Engajados Cast tem o apoio de A3D, AZ Empreendimentos e Showtime Studios. E nesse episódio do Engajados, tivemos a honra de receber o casal Abraão e Juliana. Esses potiguares internacionais falaram como tudo começou, como superaram as dificuldades e tudo que mudou desde que receberam a cidadania canadense. Uma conversa inspiradora, mostrando que é possível alcançar seus objetivos, não importa onde você esteja. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos voltando aqui com a segunda temporada do Engajados Cast. Temos muito a agradecer. Sem vocês não seria possível continuar esse projeto tão legal. Então fiquem ligados, porque nessa temporada vamos trazer mais pessoas incríveis, mais convidados especiais, novos temas e formatos, sempre com um jeito leve e descontraído. Bora começar, que juntos, nos Engajados Cast, nós fazemos a diferença na construção do mundo melhor. E hoje, nesse episódio aqui de retorno, o primeiro episódio da segunda temporada, eu e a Samantha, a gente convidou aqui o Abraão e a Juliana, que são natalenses, né, potiguares. Isso. E que o que vai ser mais interessante é que assim, eles vão trazer para a gente um pouco da vivência deles, do que é que eles conheceram aqui, logicamente, no tempo que eles moraram aqui em Natal, e de agora que eles estão morando no Canadá. Assim, a gente vai trazer um pouco dessas vivências e vai ser uma conversa, tenho certeza, muito interessante. Então, Samantha, pode ficar à vontade aí para começar. Obrigada por vocês terem aceito. É tão legal ter vocês aqui. Eu queria perguntar uma coisa. Abraão, como que você e o Aderbal se esbarraram nessa vida? Conta aí essa história. Depois eu vou perguntar a você e a Ju, mas você e o Aderbal, como é que vocês se esbarraram? Eu queria eu vou agradecer, acho que a Ju vai agradecer por ela também, mas de antemão a gente já agradece o convite, é muito legal pra gente estar aqui podendo compartilhar um pouco dessa nossa história e das demais coisas que a gente vai estar falando aqui. Mas sobre a sua pergunta, o Aderbal sempre foi o cara que... Eu achei que era muito novo ainda, nem fazia 3D, nem tava na área que eu tava trabalhando, mas a gente já escutava... não, quem fez isso daqui foi o Aderbal e tal. Trabalhava, acho, na SBT na época. Isso, trabalhei em quase todas as TVs aqui, né? E eu lembro que quando eu comecei a pensar, tipo assim, eu queria fazer 3D, e aí a gente começa a ver quem trabalha. Na época era você, aí tinha o Janilson também, que eu lembro que eu conhecia, e depois tinha o Edu Fé, que apareceu também com Motion Graphics. Mas a Aderbal foi tipo assim, um dos primeiros que sabia que fazia 3D, que trabalhava nos cantos, fazia, que massa. No curso de publicidade, então, que foi onde a gente teve mais acesso, né? Quando a gente entrou na NP, foi que aí eu tive mais acesso ainda, aí passei a saber quem era essa figura e tal. Saiu correndo. Foi, teve uma vez que eu tava trabalhando... Eu tava trabalhando acho que era na Rede TV, aquela que ficava ali perto do museu... Isso, do Museu da Luiz Alves. Isso. E aí você tava lá uma vez fazendo uma vinheta, cara, de abertura, aí eu fiz, caraca, tô tipo, caraca, Aderbal, me diga aí como é que faz essas coisas e tal, onde você estudou. E é isso, eu acho que já faz aí mais de 15 anos, cara. Né? Com certeza faz mais de 15 anos. Nem nascido eu era. E era referência total, assim, com certeza é uma inspiração que tipo, foi através dos trabalhos dele também, que eu vi mais coisas, que eu vi que era possível, e aí fui correndo atrás, né? Mas então, é isso mesmo. você foi um muso, amor. Mas agora a recíproca é totalmente verdadeira, porque assim, eu tenho um orgulho de dizer assim, eu conheço o Abraão, olha, aquelas coisas bacanas que ele faz lá, ele é um cara que é um exemplo para todo mundo, porque ele tinha foco, determinação, ele correu atrás, ele se esforçou, ele sabia que não ia ser fácil, mas ele persistiu, e hoje, quando ele tá, literalmente, ele chegou, olha como ele chegou longe, literalmente, chegou longe, mas foi totalmente mérito dele mesmo que correu atrás, e eu fico muito satisfeito e orgulhoso de saber que, de alguma maneira, incentivei esse início do trabalho dele. Muita gente deve ter incentivado aí, com certeza, deve ter ajudado muita gente. Tá joia. Que bacana, adoro essas histórias, porque a gente vê, né,
Até eu tinha comentado com ele, a gente vai chamar o Abraão, aí a gente, desde o começo a gente pensou, não, vamos trazer a Ju também, porque como você é muito famoso na sua área, e eu acredito que as perguntas acabem sendo sempre, né, em volta disso. Claro que é sensacional, né, escultor, digital, fera. Uhum. Aí eu falei, amor, vamos chamar eles para ser uma coisa completamente diferente, para trazer a Ju. Não, achei muito massa. O lado da Ju também, né, porque assim, acaba que, claro, você, né, feríssimo, mas assim, sem uma ferona aí do lado, não teria dado tão certo também, né? 100%. Eu achei, é uma coisa que eu quero agradecer também, é isso, assim, quando vocês falaram, putz, que legal, porque eu acho importante ela falar, e nem sempre o pessoal que convida pra conversar, convida o casal, né, eu achei, vai ser muito louco, eu falei pra ela ficou assim, mas eu? Mas ela disse, mas tem muito a ver, porque é exatamente o que você falou, talvez sim, talvez eu tivesse chegado onde eu cheguei, sem Juliana, possivelmente, mas não sei, não tenho certeza. Então, uma certeza que eu tenho é que com a pessoa que você decide seguir, tem que ser a pessoa que vai com você, porque eu acho que se não fosse por certos impulsos dela, também eu não sei se teria chegado onde eu cheguei assim. Com certeza, ter saído do país também, né? Isso, né? Não é todo mundo que topa essas aventuras, né, Ju? Pois é. E aí daí é que é onde a gente chega na segunda curiosidade nossa aqui, que é como foi que vocês se conheceram, assim, e daí como é que as coisas aconteceram para chegar nesse ponto que vocês estão agora? Bom, primeiramente agradecer pelo convite. Realmente é a primeira vez que eu apareço nas telinhas relacionado ao trabalho de Abraão, que vem desenvolvendo e etc. Mas, voltando à pergunta, como a gente se conheceu, a gente estudou publicidade e propaganda. Estudamos na mesma classe. E aí, naquele tempo de faculdade, festinhas, caloradas, etc., a gente, enfim, se conheceu e logo após começou a namorar. E já foi em 2005 que começamos e até lá estamos juntos. Demoramos o quê? 6 anos para noivar, depois... Isso diante de várias coisas já rolando, né? 3 anos para casar, enfim, casamos em 2011 e agora... Numa data fácil, até eu falei para os meninos aqui no outro dia, outra situação. 11 de 2011. De 2011. Pois é. O pessoal até comentou que achou que ele fez isso para não ter aquele problema de dizer que esqueceu o dia, né? Mas foi para os dois lados, porque é bem fácil de lembrar, né? Mas foi. Enfim, agora já temos uma bebê, a Mel, linda, que nasceu em 2021 e olha, ela tá com 1 aninho e 4 meses, é a coisa mais linda da ela gente. eu vi as fotos, gente, ela vontade de morder, já tá E é muito legal vir falar sobre o background, como é que por trás das câmeras, né? Como é que aconteceu realmente. Porque Abraão não foi assim, ele realmente estudou, ele teve foco, claro, mas toda pessoa, todo artista, se ele não tiver um apoio emocional por trás, ele acaba às vezes se perdendo, né? Então eu acho que eu pude sim ajudar nesses termos e não sair realmente da minha área profissional, né? Como me formei em publicidade, eu não sei se a gente vai entrar nesse mérito de nos apresentar. Sim, pode falar, fica à vontade. Aqui a nossa conversa é conversa. Os temas são vocês que vão fazendo. Logo que a gente acabou a publicidade, eu sempre tive um pezinho empreendedor por causa do meu pai, enfim. E aí decidimos abrir uma empresa, né? Que é a Identifix. E aí a gente começou Abraão começou a pensar, poxa, o que eu quero realmente fazer não é aqui em Natal, é um curso que eu tenho que fazer em São Paulo. Peraí, mas o que é que tá faltando? O que é que você quer pra gente ir, pra você fazer? Isso já foi depois da faculdade, né? Tinha terminado em 2009. Isso, terminamos a publicidade, isso. E aí eu dei um incentivo, a gente foi junto logo no início, eu passei 1 mês com ele lá, depois voltei. E aí ele ficou estudando lá na Melier. E nunca me desliguei da minha empresa e, em paralelo, também ia fazendo algumas ações no Sebrae. Eu trabalhei no projeto Ali
desenvolvimento e inovação para as microempresas aqui de Natal. Isso tudo aqui em Natal. Foi o primeiro desafio nosso, foi a distância, né? Que você lá em São Paulo. Ela em São Paulo e ela aqui em Natal. Isso, aí acho que a gente ficava se vendo a cada 3 meses. Graças a Deus que na época já tinha o Skype. Sim. Que a gente ficava sempre mantendo contato pelo Skype, tudo, ligava. E a gente, era o único momento que a gente tinha para conversar, era as madrugadas da vida. Então, eu ficava fazendo meus projetos na madrugada e ele os projetos dele. E você ainda tá aí? Ah, tá. Eu tô ficando com sono, mas beleza. Era mais ou menos isso, mas deu certo. E aí surgiu a oportunidade, quando acabou o projeto, de ir para São Paulo. Fiz especializações e entrei no Sebrae de lá, que no caso lá era um processo seletivo. Sim. Passei. Um tempinho estudando e tava fazendo curso, não foi? Foi bem. E passei para ser analista, né, de empresas lá. Foi um concurso, não foi, mano? Eu não 100%. Foi um concurso? É um processo seletivo, isso. Enfim. Só que naquele dia a dia de São Paulo, a gente se sente... Ou você mergulha ali, porque São Paulo lhe suga, né? Você vai crescendo e é tão rápido o crescimento lá para quem realmente quer alguma coisa. Sem dúvida. Que ele lhe puxa, assim, ou você quer ou não quer, né? Então, foi exatamente nesse linear que já me ofereceram um cargo maior e tudo, que eu pensei, poxa, mas se eu aceitar esse cargo, no mínimo eu vou ter que passar aqui 5 anos. Aí você vendo o seu planejamento de vida... E a gente já tava lá 5 anos, quando chegou nessa fase. Aí eu pensei, acho que não é isso que eu quero pra minha vida. E a gente já tinha falado sobre o Canadá. E aí foi quando a gente bateu assim o estralo e fez, peraí, Abraão, você tá nesse ramo, eu tô nesse, o que é que a gente vai decidir fazer? E aí a gente decidiu voltar para Natal, esperar o nosso visto e depois seguir para o Canadá. E já estava tudo encaminhado para o Canadá ou vocês ainda poderiam ter algum uma história bem engraçada, acho que você pode contar. Eu não sei, eu acho que foi, a gente tinha planejado um pouco, a gente organizou os papéis, aplicou até, pesquisou uma empresa na época que a gente estava em São Paulo, só para resumir, aqui Juju contou bem rapidinho, mas nessa brincadeira aí foi de 2010 a 2015 que a gente ficou lá. Nossa. Porque aí a ideia é que eu queria voltar, né? Eu queria voltar de São Paulo, estudar um ano nesse curso que eu fiz e voltar. Mas aí, como o Juliana falou, você vai fazendo uns trabalhos, só vai gostando do seu trabalho. E aí a gente foi ficando, até que eu disse, não, acho que eu vou ficar, você não quer vir. Aí foi também aquela conversa. Porque nunca foi um objetivo, por exemplo, eu acho, de Juliana, de ir para São Paulo. Mas era um desafio interessante, ela evoluiu muito lá, eu evoluí, ela evoluiu. A gente até fala, né, que tipo, se você quiser ir para qualquer canto do mundo, São Paulo já é um intercâmbio muito bom. Tirando a língua, que vai ser o grande desafio desse qualquer outro destino que você vá, mas São Paulo é um mundo para você não ficar despreparado para nada. Então, nesse resumo só que a Juju fez, foram 5 anos lá em São Paulo que a gente ficou, né? A Juju foi com 1 ano depois, eu acho. Para São Paulo? Foi. Sim. Aí teve toda a situação, entrou no Sebrae, tava indo super bem também, quando tava crescendo, foi que ela perguntou para mim sobre isso, e aí sobre o Canadá e por que o Canadá, né? Porque quando eu estava trabalhando nessa escola, alguns dos sócios já tinham mudado para lá e eles faziam conferências. E nessas conferências eles mostravam como e a gente ficava, caraca, o olho brilhava. E aí a gente já tinha essa ideia de tentar expandir o idioma, que eu acho que era o principal o principal objetivo. Inclusive, né? assim, nem era o Canadá em si. Talvez fosse outros países que tivesse a língua em resumo, ou era LA, ou seria Canadá, ou era os Estados Unidos ou era Canadá. Porque na época eu digo, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, ainda era maior. Hoje, talvez esteja um pouco forte, ainda saiu pesquisas relacionadas mostrando que jovens querem sair do país, né? Sim. Tipo, 80% dessa pesquisa mostrou, por conta de certas situações, né, que o país vive. Então tem essa intenção de ir para lá ou para cá, né? Mas como a gente tinha muita informação do Canadá já apresentada, a gente, então vamos tentar o Canadá, por vários fatores migratórios também, que era mais fácil. E a gente fez um pequeno plano de ir para estudar, e aí esse visto de estudo, depois de
que a gente já tinha voltado para Natal, já tinha feito uma despedida lá com os amigos de São Paulo, tudo. Porque a gente realmente fez laço muito forte com os amigos de São Paulo. Sim. Talvez porque se relacionava muito com o que eu fazia, que tinha muita gente da minha área, e até por Juliana, foi nesse momento até que ela deu uma questionada assim, porque por mim eu tava confortável. Eu poderia ir para fora, mas se eu ficasse para São Paulo tava bem, porque tinha tudo que eu trabalhava, tinha por lá, né? Na minha cabeça, né? Aham. Mas aí ela falou, mas e o inglês? A gente tem que evoluir e tal. Não, mas é verdade. Isso aí, tá aí. Já foi 5 anos. O coração ficou meio tipo, caramba, mas meus amigos, todo mundo aqui e tal. É aquele lance da mudança, né? Mas a gente foi embora, voltou em 2015 para Natal, já achando que tipo, vamos passar 3 meses com a família da gente. Em abril a gente vai embora pro Canadá. Mas aí, meu amigo, o visto foi negado mesmo, de turismo. O visto de turismo negado. Aí... E hoje a gente entende porque foi negado, né? Porque a gente, sei lá, a gente não tinha nem uns 20k na conta, eu acho, do casal juntando. Não nos planejamos direito. E também eu acho que a empresa nos auxiliou, não nos auxiliou tão bem. Também. Porque era para ter deixado claro. Exatamente. Sem dúvida. Aí eu vou deixar o Ju contar o resto, como é que a gente... E vocês aqui se reergueu. Isso, tudo isso em Natal. Sim, isso em Natal. Aí a gente então, com essa negativa, a gente, poxa, peraí. Então, tipo... será que é isso mesmo? Acho que a gente fez um pensamento errado. A gente saiu da Ribeira, acho que era não é pra gente. Né, a gente saiu andando assim. Ficamos dois assim, cabisbaixos. É tão difícil assim, a gente só quer ir lá, quer estudar e tal. Mas, enfim... Deus sabe o que faz, porque com o passar do tempo, Abraão conheceu um amigo que aplicou para um outro tipo de visto e era bem relacionado com a área de Abraão. E ele, peraí, então vou conversar com essa pessoa que orientou esse meu colega, esse meu amigo. E aí, assim fizemos. Tivemos a primeira reunião com essa assessora e ela falou, mas peraí, vocês aplicaram, com esse histórico, vocês aplicaram para o visto de turismo? Ela revisou o que a gente fez, mandou os documentos para ela. Ela fez. Assessora, eu iria negar, com certeza. Ela trabalhou na imigração canadense por 10 anos, não foi? Ela tem muita experiência com esse tipo de visto. Ela olhou assim e fez, mas é claro que vocês seriam negados. Exato. Ela falou na cara assim, tipo, e a gente... Mas tu não sabia. Até então, né? Mas aí ela foi bem direta e muita gente reclamava dela, né? Em contrapartida ela fez, mas vejam bem, vocês foram negados, mas fiquem tristes. Porque o que eu tenho a proposta para vocês é de vocês aplicarem para um tipo de visto que vocês já vão com permanente residente, que é vamos dizer, o green card para o americano. Uhum. A gente, como assim? Vocês conhecem o PR? A gente, não, o que significa? A gente não sabia nem o que era PR, né? E aí, quando ela foi explicando mais ou menos, aí beleza, a gente ficou assim sem entender direito na reunião, são tantas informações, aí beleza, ela desligou e a gente, caramba, Abraão. E agora? Ele fez, não, mas eu acho que não dá certo pra gente. Eu fiz, dá certo. Vamos lá, vamos aplicar. É porque a gente não tem intenção de ficar. E quem pega esse PR, você é tratado como cidadão já. Você não tem a cidadania, mas você tem todos os benefícios que um cidadão tem. Você não tem dificuldades quando chega lá, né? Porque eu vou explicar sobre PR e o que é o Work Permit, eu acho mais pra frente. Mas pra voltar pra história, a gente, beleza, dá pra fazer, dá. Vocês vão precisar de tanto, o custo é tanto. E em cima disso, ela disse, vai levar uns 2 anos, porque é o tempo que leva, não foi? Na época. É um tipo de visto que chama self-employed, que é como se fosse aplicar para se alguém de fora quisesse entrar no Brasil como autônomo. E aí precisaria ter uma lista de pré-requisitos. Ela disse, você vai precisar disso, do seu portfólio, porque você tem que convencer a imigração canadense de que você é autossustentável, você consegue se manter, você e sua esposa e tudo. E assim a gente fez, né? E aí, nesse processo, houve uma demora nossa, que aí eu fiquei de freelancer aqui, tava fazendo o curso, e aí a gente começou a faturar nesse curso, e aí eu fui também, porque tem muito isso, a gente vai se acomodando, mas aí eu comecei a pegar os freelancers, né? E tudo isso, no final, pra você ver, todos esses freelas que eu peguei, o conteúdo e tudo que eu gerei, foi importante pra aplicação final, entendeu? Eu comecei a fazer trabalho pra fora, ter os invoices, né? E aí a gente foi montando
E aí você quer contar que entre 2015 e 2016 mudou a regra. Quando vocês estavam montando e a gente já tinha montado. Exatamente. A gente teve que o quê? Não, é um tipo de visto que não é fácil e nem todo mundo tem paciência de aplicar, porque ele é moroso. Ela estava explicando pra gente que, assim, o oficial da imigração, a imigração em si. Tem um bolo de processos. Então, ele vai pegar estudo, trabalho, o self-employed é o último. É o último. Se ele tiver tempo. Então, assim, é por isso que é demorado, ele é moroso. Mas, no final das contas, ele vai te dar uma coisa bem, bem bacana, que é o permanente residente. E nessa mudança, nesse processo que a gente aplicou, a gente ia mandando os documentos para ela nos revisava e nos reenviava. E assim, mesmo documentos e formulários. Né? E chegou um patamar que ela chegou agora. Agora vocês precisam desenvolver uma justificativa porque que o seu trabalho vai ser um diferencial no Canadá, né? Não tem gente que faça lá. Exatamente. Como que você vai somar? Exatamente. Como que você vai somar com o que você faz? Não só na parte econômica, né? Ela pedia assim, como que o seu trabalho vai desenvolver o Canadá nos aspectos econômicos, sociais e culturais. Então, não era algo simples de fazer. Nada com a pessoa do Sebrae. Exato. Olha aí. E fora mandar, tipo, lá pesquisar como faz, pegar de outra pessoa, sabe? Folhos. Então, assim, a gente escreveu tudo. E para impressionar, a gente ainda fez uma brochura, assim, de capa dura. Fez um portfólio encadernado. De tudo, assim. Quando ela recebeu, ela ficou, nossa, que coisa linda. Vai dar tudo certo. Não, ela ficou bem, tipo, muito bonito e tal, porque tudo isso que o Ju falou, tem a parte burocrática de formulários que no final termina sendo a mais fácil. Mas tem certidões de... antecedentes criminais, certidão de casamento, certidão de tudo, infinidade de documentos. Porque é importante ressaltar que esse self-employed ele é para quem, né? Por que você conseguiu? Porque eles consideram para artistas, e a artista inclui fotografia, músico, esportistas também, e pessoas que eu acho que no final terminam tendo uma relação com esporte sim, entretenimento, sabe? Então, a gente fez todos os formulários, tudo, e como o Juju falou, mandava tudo, voltava, e a gente no final ainda teve que mandar para um tradutor juramentado. E aí tudo isso tem um custo, né? E no final a gente pode até falar qual foi a média do custo final desse processo. E vai e volta no final, que rolou isso, final de 2015 teve mudança na regra, a gente teve que refazer algumas coisas, mas juntamos tudo, enviamos. E aí, foi uma longa espera de 2 anos depois. 2018, meu Deus. Vocês não estavam nem esperando mais. Estávamos correndo como chama ali? A Via Costeira? A Via Costeira, ali na orla de Ponta Negra. No calçadão mesmo. A gente já tinha entrado na rotina nossa. A gente disse assim, a gente tava tão ansioso, tudo, que eu disse, vamos viver como se a gente fosse ficar aqui, porque a gente quer, mas é benefício. Então a gente faz muito na expectativa, porque eles pediam, quando fizer o teste médico é porque já deu certo. Aí fez teste médico, aí foi lá em Recife, tudo era aqui em Recife. Antes do teste médico, era importante falar, eu fiz a prova de inglês. Que um dos diferenciais desse visto é que o inglês não precisava ter alto. Então eu fiz curso... A nota não precisa ser alta. A nota não precisa ser tão alta quanto as outras pessoas. Digamos que a média é 7, mínima. Sim. Eu tirei 5,5. Isso porque, meu amigo, 3 meses antes a gente contratou uma professora particular, que foi a ex-professora do Sebrae, do Senac. Até falo, é muito bom, cara. Tem que fazer inglês. Qualquer pessoa faça inglês. Verdade. Ou qualquer coisa. E aí, fiz intensivão, não sei o que, cheguei lá. São 4 etapas, né? A prova de inglês, que é o IELTS. Tem o TOEFL, que a galera faz mais para os Estados Unidos, e o IELTS vai muito mais lá para o Canadá. Que é o Listening, Speaking, o Reading e o Writing. São esses 4. Meu amigo, cheguei lá falando pro cara, velho. E essa galera sempre falava, no Speaking, não fique I-O-U. E eu comecei, blá, 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 mesmo errado, mesmo eu falava. No final deu 5,5. E a nota mais alta foi o Speaking. E as outras foi mais ou menos. E eu ficava virado. Assim, na prova eu lembro. Nunca esqueci, cara. Tem um cara do meu lado que ele fazia a prova assim. E eu
Tipo, sim, tipo ridícula essa questão. E aí eu fiquei na espera lá na cultura inglesa em Recife. Saiu a nota, a gente comemorou tudo. E aí, beleza. Inglês, fez a prova, aí exame médico, e aí você aguarda. Se pedirem seu passaporte é porque deu certo. E aí estávamos correndo na hora de Ponta Negra. E Abraão recebe um e-mail do governo canadense solicitando os passaportes. Foi. Aí, meu amigo, a mistura, quando fui fazer o teste médico, eu nunca esqueci. Eu falei à minha mãe, né? Putz, pediu o teste médico, mãe. E foi uma sensação de felicidade. Depois já veio vontade de chorar, assim, cara. Que de tudo tá virando verdade. A gente vai mudar. A cada aprovação de passaporte do visto é uma sensações, mistura de sentimentos, né? Tipo, a gente vai para uma nova realidade, mas também a gente sabe que vai sair daqui, né? Do lado da nossa família e tudo. É bem louco, mas... enfim. Enfim, a gente deu certo. Foi indo no 2018, metade de 2018, a gente chegou lá em Vancouver, em junho. Foi, em junho, 18 de junho de 2018. Ainda bem que chegaram no verão, né? Pra já ter aquele impacto. E um verão, viu? Pisamos lá, estava fazendo acho que 28 graus, estava muito gostoso. Com solzão até 9 horas da noite. A gente pode mandar até as fotos pra vocês depois. A gente quer legal. Também pra jogar assim, um carrossel de fotos. Muito massa. Eu queria aproveitar que vocês falaram esse gancho aí de que o governo canadense queria que vocês fossem para lá, não só para contribuir com a economia, mas também com a cultura, com a sociedade, com tudo isso. E eu acredito que o mesmo aconteceu também com vocês, né? Assim, ou seja, de certa forma, essa experiência também agregou muito para vocês, não só do ponto de vista econômico, deve ter agregado também do ponto de vista cultural, social, certo? Então eu queria que vocês falassem um pouco como é que foi, assim, a partir desse momento, né, de chegaram lá e essa vivência que vocês tiveram até agora, o que isso agregou na vida de vocês, o que é que vocês perceberam que foi mais diferente, assim? Boa pergunta. Chegando lá, colocando o pé, né, na verdade nem precisou sair do aeroporto. Nem do avião. A partir avião. do momento que a gente foi recebida pelo oficial, né? E ela pegou a nossa papelada, ela entregou assim de volta, olhou bem nos nossos olhos e fez assim, Welcome to Canada. Com um sorriso assim, a gente, caramba, a gente vai ser bem recebido, né? E era uma das nossas ansiedades de tipo, caramba, tô mudando de país, né? E o que eu mais quero é que eu seja bem recebida nesse sentimento nessa nova casa. Esse embrace, esse acolhimento. E aí a gente recebeu, né, essas boas-vindas. E quando a gente chegou em Vancouver também, uma empresa brasileira foi nos pegar. Que a gente contratou tudo. E o pessoal já foi falando como era mais ou menos, onde a gente ia ficar, tudo. Como é que era lá. Eu nunca esqueço da ida. Da avenida. Da avenida principal, que a gente pegava do aeroporto até downtown, que a gente ficou logo no início. Era uma rua linda, maravilhosa, sem lixo, o nome assim, da rua, vida. Super sinalizada. Oi? Era a Campbell. Não, acho que foi a Granville. Foi a Granville. Eu lembro. A Granville é bem longa. Bem longas. E a gente ficou super impressionado, assim, tudo sinalizado, tudo funcionando. Foi um choque. Já foi um primeiro impacto, assim, porque assim, como o Juju falou, no próprio voo são muitos anseios, assim, a gente pegou o voo já a choradeira gigante, né? Saindo do aeroporto daqui, pra tchau e tudo, aí você vai já, e aí você pesquisa antes disso aí, porque o inglês da gente nunca tinha sido testado, né? E naquela época hoje melhorou um pouco, mas era muito fraco. E aí, no avião vão dar um papel a vocês vão preencher esse papel. Eu disse, mas esse papel é em inglês, meu amigo? Isso é em inglês. E a gente baixou esse papel, fez antes pra saber o que tinha que preencher. Porque a gente fica muito, tipo... É muita ansiedade. Né? Mas ainda bem que no voo São Paulo... no voo São Paulo-Toronto, depois Toronto-Vancouver... De São Paulo para Toronto tem brasileiro. Ou alguém que fala português de Portugal. Então fica mais fácil. Mas quando chegou em Toronto... agora é game over, né? Reset assim no videogame da cabeça. Então já começa o impacto aí. Eu acho que o seu cérebro já entra no modo
que ele já dá uma dilatada, assim, meu amigo, agora se vira. Aí que o inglês tem que começar a funcionar. Sim. E aí foi, chegou no aeroporto e no caminho, tudo impressionava, assim. Até hoje impressiona. Te ressaltar também, a comunidade brasileira lá é muito legal. Muito forte. Eles realmente têm esse senso de comunidade. Assim como os canadenses têm. Né? Isso já vem uma consequência. Já uma mudança de cultura muito forte. Já começa aí, porque lá existe muito essa cultura da doação do voluntariado, né? Tipo assim, a doação que eu falo não também de se doar. Do tempo, principalmente, né? Assim. Mas tem essa de doação de bens materiais mesmo. Sim, como também. vocês veem essa história de que quase toda quinta-feira é o dia, parece que eles botam o que eles não precisam fora de casa. E a gente estava estranho nesse apartamento depois que a gente mudou, que ficava lado ao lado do Roger Lane, TV lá fora. Máquina de lavar, eu tive muito e a gente assim também. O que é isso, cara? Isso é caro, tá aqui, ninguém leva. Então já começa esses pequenos impactos, né? Tipo, e aí a gente ficou na casa desse esse casal, amigo nosso, Gustavo e Renata, que é um grande amigo nosso, assim. A gente deve demais sair para sempre. Pra sempre. E já começou, né? Tipo assim, a gente fez essa mudança, ficou lá, achou outro apartamento e lá a gente ficou um bom tempo, né? Depois foi esse último que a gente tava agora, antes de vir para cá. Isso. Mas e aí você, voltando à questão da mudança cultural, tem todo esse impacto de como é a vida lá, né? Que a gente reaprendeu. A gente fala, eu e Juliana não somos os mesmos de 5 anos atrás. Sim. Isso é fato, assim. Fato. Eu acho que nos 3 primeiros dias já foram muito impactantes. Inicialmente que a gente chegou, dormiu à noite. No outro dia a gente já tinha que fazer a nossa documentação. Papelada. E a papelada já era num prédio do governo que era super organizado, também super receptivo com a gente. E aí já nos entregaram o número como é que se chama? Tipo o SIN number, que é o social number, alguma coisa, security social number. Com esse número, com esse SIN number, você consegue trabalhar e etc. Então você já está apto. No segundo dia que você chega, já está apto a trabalhar. E é importante ressaltar que através desse visto, diferente de outras situações, quando algumas pessoas vão com work permit, por exemplo, para os Estados Unidos. Se eu vou com work permit, Juliana também ganharia um work permit no Canadá. Se eu fui como PR, Juliana também recebe como minha esposa um PR, entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar nos Estados Unidos, Juliana não ia ter visto de trabalho. Eu não poderia. Isso obriga a pessoa a ficar em casa e aí ociosa, entra. Então, diferente. Esse é uma das coisas que é legal pontuar, assim. Mas aí voltando para a história, fizemos todos a papelada. Fizemos a papelada e fomos seguir nos trâmites de tipo, ok, é onde a gente vai morar e o que a gente precisa. Coisas corriqueiras, abrir conta no banco, comprar o ticket pass para os ônibus, o Compass que eles chamam. O transporte, né? Que a gente interligado. E aí a gente foi fazendo. Quando a gente chegou para abrir a conta do banco, a gente foi super bem recebidos, e aí é que deu o start assim também de, poxa, vocês já vieram com PR? Todo mundo ficava e o gerente foi impressionado, explicando assim como era difícil, né? O pessoal que quer ir para lá e galgar o permanente residente. E depois de uns 5 dias a gente também já conseguiu se engajar no programa Link, né? Que é o Chocolate, porque o nome dele a gente sempre conhece como Link. Basicamente, eu acho que é o Language Instruction for Newcomers to Canada. Então, já diz, né? É um programa para os novos imigrantes, né? Quando chegam no Canadá. E o Link, ele tem a parte não só do inglês, para você fazer gratuitamente, né? Então, você chegando... meu nível de inglês, eu nem sei o que é. Eu não sabia falar praticamente nada. Tá. Tipo, verbo to be e mais algumas coisas. E aí eu consegui já me engajar no programa, e Abraão também, mas Abraão já foi para um nível bem mais alto. Mas ainda era baixo.
E você se sente super recebido. A escola era uma Nós dois fomos para esse curso. Exatamente. A escola era super bem estruturada, a gente não pagava nada. É isso que me encanta. É muito impressionante. Já começava a impressão. Até hoje eu me impressiono. Eu fico procurando onde é que tá esses caras que estão limpando essas ruas, meu irmão. Porque eu não vejo eles, tá ligado? Porque, tipo. Mas talvez seja da coisa da cultura de não sujar. E tem a cultura de não sujar, com certeza. Muito bem empregado. Sim. Né? Tem ali, sempre tem aquele ou outro, principalmente a galera que não principalmente, mas normalmente tem as piubas de cigarro, estão lá em alguns cantos, principalmente nas áreas principais. Mas é isso, a cultura da limpeza, a cultura da estrutura e tudo, tipo assim, eu ficar... Isso é um negócio público. Olha isso, cara. Tipo, luz à frente, assim. E eu acho que tem a ver com isso que você falou, assim, da consciência de comunidade. De saber que se você faz aquilo ali, você não está prejudicando a você. Particularmente, você está prejudicando todo mundo. Sim, sim, exatamente. E é muito louco, muito legal esse programa Link, porque, por exemplo, a gente aplicou, mas tem os refugiados. O Canadá recebe muito refugiados. Sim. Então, a gente via pessoas de várias etnias lá que, por exemplo, tinham filho, mas queria aprender. Então, tinha a daycare lá para você deixar sua bebezinha ou seu bebê enquanto você está estudando. Isso tudo gratuito. Isso tudo na classe. O conteúdo que eles aplicam na classe, já ensinando inglês, é muito falando sobre a história canadense, já como se portar, para você não interferir na cultura do outro. Então, como o Canadá é muito multicultural, toda a educação deles é ensinando dos pilares é respeitar o outro. E aí a gente viu que nesse programa tinha também a parte social de psicólogos para os refugiados, projetos só para mulheres que são que tiveram bebês recentemente. E também para engajamento em trabalho. Então, eles trabalham em várias vertentes, né? Para o imigrante, ele está cercado de tudo que ele precisa para ele viver, né? Se está inserido socialmente, né? Bem, como chegar e já começar a viver não se bem, sentir assim um estranho naquele ninho, né? Tem muita job fair lá, tipo assim, que é uma coisa que impressiona muito a gente, assim, já como a Juliana falou, eu tinha até esquecido, mas é muito legal, você aprende inglês, você tem um suporte psicológico e aqui se você quiser trabalhar, esse já até é o caminho. É tudo num lugar só. E meninos, aproveitando esse gancho que vocês sabem, né, que o nosso Engajados é muito disso também, falar dos projetos, vocês receberam tanto que vocês meio que se vê naquela, não na obrigação, mas assim, aquele coração sente que quer dar de volta. Por isso vocês comentaram com a gente, né, que participaram lá dos projetos na igreja, de embalar presente. Isso já era presente na vida de vocês? Ou depois de receber toda essa carga maravilhosa no Canadá, vocês querem trazer isso? Como que é isso na vida de vocês hoje? Sim, eu acho que essa questão de doações foi diferente, porque a gente não via essa questão de você colocar TVs no meio da rua, móveis e etc. E a gente morava ao lado de um brechó. Brechó é super famoso. Sem dúvida. Ninguém, assim... Não existe esse julgamento que você vai na thrift store, que é onde a galera fica esperando pra ir lá pegar uns negócios legais, uns livros legais, umas roupas mais acessíveis, tipo... Isso e o lance do trabalho, essa não classificação de subemprego que a gente gosta de falar, é muito forte e entender também a valorização humana, né, do trabalho humano, que a gente é invertido aqui, né, a gente valoriza o objeto e desvaloriza o humano, e lá eles valorizam o trabalho humano e não é valorizado tanto o objeto, assim. Aproveitando esse gancho que vocês sabem, né, que o nosso Engajados é muito disso também, falar dos projetos, vocês receberam tanto que vocês meio que se vê naquela, não na obrigação, mas assim, aquele coração sente que quer dar de volta. Por isso vocês comentaram com a gente, né, que participaram lá dos projetos na igreja, de embalar presente. Isso já era presente na vida de vocês? Ou depois de receber toda essa carga maravilhosa no Canadá, vocês querem trazer isso? Como que é isso na vida de vocês hoje? Sim, o que me tocou, e eu acho que Abraão também, a gente recebe tanta coisa gratuita, e não só porque o pessoal deixa assim na rua.
Eles têm um canal de marketplace e também tem instituições. Marketplace no Facebook deles, é muito forte lá. Que eles anunciam coisas free. E às vezes são coisas novas, tipo de escritório. Exatamente, só com doação. Sim. Então, isso realmente vai tocando a gente, vai abrindo os olhos. Poxa, a vida não é só trabalho. Tem essa parte que é importante. Eu acho que quando a gente se doa, a gente, sei lá, fica... É um tipo de ocitocina que, né? A gente vai ficando... Exato, a gente acha que está fazendo bem para o outro, mas a recompensa que vem para a gente também é tão satisfatória, né? Esse sentimento de você ter ajudado. Básico, é aquele básico... olhar sem... tem uma frase que eu não vou lembrar agora, mas é basicamente doar sem esperar o retorno. Sim. Assim, só o doar por doar, fazer o bem sem olhar aqui. Isso, muito obrigado. A gente já tinha feito... Samantha salvou porque às vezes o inglês atrapalha, né? A gente já tinha trabalhado em projetos aqui, encontros... que foi uma das experiências que foi o SCC, né? Que é da igreja, que era colaborar com outros casais. E pra gente foi lá que aí começou a bater mais... mais gostoso trabalhar do que fazer o encontro. A doação, né? Então a gente já tinha um pouquinho desse feeling, mas lá parece que é dobrado as coisas, talvez. Enfim, recebemos esse convite, né? Falando do projeto em si da Igreja Batista. E foi, acho que é Jovens Samaritanos. Tem um nomezinho, depois a gente pode passar para vocês. Depois a gente pergunta fotos, a gente eles. tem fotos, sim. registros e tudo. Eu adoraria, gostaria das fotos. E era muito tocante na hora que a gente montava a caixinha, né? Porque eram caixas de presentes que seriam enviadas para pais, para crianças, né? Que não tenham tantos recursos, né? E aí a gente montava sem saber se era menino ou menina. E era no meio do período ali do Natal, finalzinho do ano, né? Porque assim, para eles, aquele momento lá que eles vão receber, né, o presentinho, é um momento mágico. Se você... É do Papai Noel. Exatamente. É do Papai Noel, com certeza. E ler aquelas palavras, a cartinha, é algo que reacende a chama, né, para eles de próximo ano estar ali recebendo, né, de quem, tudo, exatamente. E aí foi engraçado, porque quando a gente ia escrever assim, a gente olhava todos os nossos outros amigos lá que estavam com a gente. Escrever em inglês, não era? Não, acho que era em inglês ou podia ser português, tinham tradutores lá, alguma coisa assim. A gente escreveu em inglês, mas aí todo mundo, tipo, a segunda foi a hora de escrever, eu olhei pra Google e pra até disse, aí eles faziam, caramba, isso é difícil, né? Mas muito gratificante. Foi uma das experiências que a gente passou lá que eu acho que reflete um pouco disso, da doação. Isso é um exemplo bem pequeno, mas lá a gente vê. Tem não existe gestos pequenos. Desculpa. Uma coisa... O gesto, né, é muito importante, porque você... De repente, para você pode parecer pequeno, embrulhar e fazer uma cartinha, mas já teve um peso no coração. Agora imagina aquela criança que está lá, do outro lado do mundo, que talvez não tenha nem o que comer, e naquela noite chegou. Então, aquele presentinho do Papai Noel, a gente muda vidas, porque essa pessoa talvez vai crescer e vai falar, um dia eu recebi um presentinho que mudou tudo para mim. Então, vai, assim, o que eu gosto do voluntariado é que depois dessa ocitocina diferente, você contamina. De repente a Ju te contaminou, você vai contaminar a Melzinha, quando ela crescer, você vai levar ela já para isso e a gente vai indo sem fim, porque creio que no Canadá foi assim, não começou assim, né? E hoje tá lá, maravilhoso, acolhendo, recebendo, e vocês já fazem parte dessa cultura, vocês estão lá há muito tempo. Então, de repente, trazer isso aqui para cá, né? E ser o exemplo, porque eu acho assim, falar é maravilhoso, eu adoro, vejo palestras incríveis, mas o exemplo, né? Vocês quando falam, o olho de vocês brilha contando desse presente. Então, assim, teoricamente simples, mas pelo brilho do olho de vocês, eu sei que mudou aí a vida. Muda, Com certeza. Muda, tem isso, aí também da parte cultural que a gente, eu acho que pode ter escrito aqui, mas eu não lembro, mas eu acho que é muito relevante trazer. Uma coisa que é da nossa cultura, já mudando um pouco o tópico, tá? Só pra deixar claro. À vontade, mas ainda sobre o choque cultural, a farofa da gente é o que a gente mais gosta de fazer lá e que todo mundo faz sem nem ligar pra nada, cara.
Ah, não, quanto porque maior, melhor. Quanto mais parque, porque lá, uma das coisas que a gente se apaixonou, a gente teve a oportunidade recentemente de mudar para LA, para Los Angeles, mas quando a gente chegou assim e revisou um pouco LA e viu como era lá, mesmo com a chuva, mesmo com o período do inverno em Vancouver, que é o que não é tão frio como o resto do Canadá, mas chove muito. Mas a quantidade de parques que tem, e uma vez eu escutei, eu não vou falar política nem nada do tipo, mas tem umas figuras querendo privatizar uma praia. Meu irmão, você tem que entender que parques, praia, é o mínimo que a sociedade e o ser humano precisam para relaxar, cara. Com certeza. Tipo, você não pode privatizar isso. Então, voltando ao assunto do parque, a quantidade de parques grátis que tem lá, tipo, a cada 1 quilômetro tem um parque. A cada 1 quilômetro tem um parque, os community centers, que é um negócio assustador. Eu levei meu pai no community center, levei meu sogro no community center, eles ficaram de cara, porque é uma academia tal qual, qualquer uma muito sofisticada aqui, com tudo, e você paga $170 o ano pra ir todo dia, cara. Tem piscina, tem, sabe? Então essas coisas, tipo, é muito chocante, e a gente sente falta. Chega aqui, a gente foi no parque, no box dos namorados, assim, porque a gente quer brincar um pouco, fazer isso, mostrar pra Mel e tal, que a gente sente muita falta aqui. Isso é um choque muito grande que a gente sente aqui. Eu fui passear um dia desse com ela, fui na Praça dos Eucaliptos, ali em Candelária, mas não pude, assim, atravessar a rua porque não tinha rampinha com o carrinho dela. Não tem acessibilidade, né? Não. E aí foi bem off-road. Segura a Mel. Sem falar que a maioria dos parques aqui não são, infelizmente, né? Não tem cuidado, né? Nem do poder público, né? E boa parte da população também acaba não dando atenção devida. Sabe que eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa empresa. Fala um pouquinho, a gente vai mostrar. Vamos emendar duas coisas, assim. Porque eu queria saber um pouquinho sobre a empresa, que é esse pezinho que vocês ainda têm aqui, né? Principalmente no caso da Ju. E assim, e até assim, em função disso, de alguma maneira, mais para frente, alguma coisa assim, algum projeto relacionado a alguma coisa aqui para o Rio Grande do Norte, alguma coisa que vocês pensaram sobre isso, ou vocês não pensaram sobre isso ainda? A empresa Identifix, ela trabalha não só com a parte de brindes, mas também como identificação de hotéis, bares com aquelas pulseiras de identificação, ingressos, enfim. É a empresa familiar da minha família. Eu iniciei ela junto com meu pai e minha mãe, e hoje o meu irmão é que está como cabeça. Isso. E eu dou uns toques aqui, lá, na parte de marketing, mas nunca deixei de dar o apoio, né? Você só se afastou mais depois que o Mel nasceu, mas você sempre tem um suporte. Exatamente. É só de um ano para cá que deu uma... Mas ainda assim, participo bastante. E é uma empresa fantástica quando a gente se trata de família. Tem, sim, claro, as discussões, mas ela tem um valor agregado enorme, né? A gente trata realmente como um filho que a gente tem dentro da família. E cada vez que a gente fala dela, a gente quer sempre galgar, crescer e sempre tá agregando, né? Com mix novos de produtos, enfim. E essa é uma caneca térmica que tá super em gosto. E aí eu pensei, não, acho que eles vão gostar para fazer o podcast todo personalizado. Gostamos com certeza. Fantástico. Ninguém vai me suportar com a minha caneca quando eu chegar. Que bacana. E eu queria ressaltar também, gente, que eles nos deram essa daqui, ela vai para a Quadra do Saber, para o nosso bazar, que é um dos projetos que a gente apoia. E a gente tem esse presente, a gente antes chamava presente inútil útil. Aí depois veio uma colega da reciclagem, de uma empresa de reciclagem, ela falou, faz presente reciclado, que vai ressignificar o nome, vai ficar mais legal. Então, esse aqui vai para o quadro e vai lá para a Quadra do Saber, para o nosso bazar, para reverter lá para as nossas crianças. Então, a gente queria agradecer e o Aderbal tem um miminho para vocês. Eu também trouxe uma camisa ali, que era uma das minhas camisas, mas você falou podia ser qualquer coisa. Pode ser, sim. E era uma camisa do estúdio que eu trabalhei, que é do Gears of War, uma camisa do Gears, do Microsoft. Com certeza. E tá ali também para vocês usarem no bazar e tudo mais. Agradecemos demais, Abraão, assim, justamente a finalidade é essa. A Samanta falou da nossa convidada que sugeriu o nome, justamente para vocês terem uma ideia. Ela
ela conseguiu fazer com que o material que as pessoas colocam para ser reciclado, uma parte daquilo ali é revertido numa escolinha, que ela fez justamente para os filhos dos catadores e tal. Então, assim, é muito bacana o projeto. Você perguntou do projeto, e Juju falou da empresa também. Mas, assim, eu até falo com ela, eu não tinha vontade mais de... Porque meu pai era empresário, né? Sim. E eu pensei um bom tempo virar empresário, mas terminei indo para uma área que é mais artística, mais na minha responsabilidade. Mas depois de um tempo voltei, depois de algumas experiências. Eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa, de começar, de ter um curso. Alguma coisa relacionada com a parte da educação. Com a parte da computação gráfica, mas focado para inicialmente aqui para o Brasil. E claro, como eu sou de Natal, com certeza a intenção é trazer alguma coisa para cá, sim, para preparar esse pessoal, porque a gente vê que tem muita mão de obra ainda que precisa. E a gente no Brasil precisa também muito de artistas, né? Isso, tem bastante gente talentosa, né? Assim, tem gente talentosa que pode pagar e tem gente talentosa que não pode, e a gente sempre deixa digamos, um espaço para que essas pessoas também possam ser contempladas. E a sua ideia era? E a minha ideia é, tipo assim, construir um time, ensinar, né? Tipo, escola não é... vai ser durante um tempo, mas eu acho que o foco final é ter um tipo de hub aqui, assim como é para Recife, como chama? O Porto Digital. Porto Digital, nada tão grande, ambicioso como isso, mas algo que possa exportar o trabalho, que o pessoal daqui possa ter um suporte e ter um mercado muito grande para isso. Por isso que voltou essa chama em mim de tentar ter alguma coisa. E ter bolsas, né? Ter alguns espaços para a pessoa que tivesse um nível salarial ou que não pudesse pagar. Porque a computação gráfica é sensacional, mas você precisa de uma máquina boa. E para ter uma máquina boa é muito caro, né? Então, quem quer mesmo um incentivo desse, pode mudar a vida, né? Com certeza. E até mesmo, Abraão, como você até colocou aqui, quando você estava conversando com os meninos aí do outro podcast, hoje em dia tem outras soluções. De repente você pode ter uma máquina funcionando na nuvem e você tem um outro sistema que você possa viabilizar, enfim. Então a tecnologia permitiu algumas coisas interessantes. Mas agora a gente queria fazer o seguinte, a gente está nesse momento aqui de gratidão, agradecer os presentes que vocês trouxeram, e tem uma coisa simbólica que a gente faz, que a gente entrega para todo convidado, já que, digamos, a pedrinha é uma coisa eterna, né, durável. Aí a gente faz essa artezinha assim em conjunto, Samantha pinta a pedra de branco e o desenho. Meu dom é pintar de branco e não fica mal combinado. Aí a gente sempre faz uma coisinha personalizada também. Aí a gente fez aí o Abraão, a Juliana e a Mel. Que lindo. Mostra aí, amor, pra câmera, você lá, sua câmera lá. São vocês três, a família de vocês. A gente quis. Eu quase coloquei o lacinho vermelhinho lá da Melzinha canadense. Já que vocês também são, né? Mas a Melzinha, ela nasceu canadense já, né? Gente. Nós nos tornamos fazem 4 meses, eu acho. Nos tornamos cidadãos há uns 4, 5 meses. Teria parte 2, é muita história. Com certeza. O tempo passou muito rápido, aí você viu como ele vai dar aula, você só cuida da hora. 6h30, eu não acredito. A gente teria, assim, horas e horas e horas para conversar, mas eu acho que o que a gente queria muito mostrar, assim, era... Claro, né? Não tem como falar do Abraão e não falar do peso dele e tal, para essa vida aí de escultor digital famoso, mas a gente queria muito trazer você, Ju, o seu olhar, a sua opinião, o seu lado da história, né? Porque o dele, não, foi convidado e tal, mas a Ju não, a Ju foi galgando, e eu acho super importante, porque, como eu disse, na parte do voluntariado, do doar, ajudou o tempo dela, ela cuidou, então assim, de uma certa forma, o Abraão existe desse patamar porque ajuda colada no suporte. 100%. Sem tirar o seu brilho, mas mostrando dela também. Obrigada. E só para fechar, uma das coisas também da cultura canadense, isso é muito forte, que você tem que botar o seu tempo de maternidade no seu resumê, no seu currículo. Olha, porque eles valorizam muito, porque faz parte... do tempo da mulher, do investimento do tempo, porque se não fosse ela cuidando e como eles falam, raising, tipo, fazendo a criança crescer, alguém teria fazendo esse trabalho, educando, entendeu? Com então é interessante ressaltar isso também. Né? Até isso, agora. Né? Até isso. E além disso,
colocar todo tipo de voluntariado, que é super bem visto lá. No currículo ganha também. Um diferencial enorme quando você faz algum tipo de trabalho voluntariado. Gente, vamos girar a roda do voluntariado pelo mundo, né? Isso. E a gente só tem a agradecer. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Qualquer dúvida, quem quiser falar, né? Perguntar. Sim, a gente sempre pede para vocês deixarem os contatos e tal. Isso, a gente vai deixar nos caracteres. Outra coisa que a gente recebeu bastante apoio, né? Quando a gente chegou, então a gente dá de graça apoio para quem quiser ir. Falar um pouco explica como foi o nosso processo e quem quer, se tem alguma dúvida, a gente também pode. Fala o seu Insta, Ju, por favor, que a gente depois escreve embaixo o seu. Ou mesmo, se você quiser também colocar da Identifix também, pode ficar à vontade, tá? Mas o meu Insta é juliana.osouza. Souza com S. Perfeito. Abraão segundo Arthur, Abraão segundo 3DA. A gente coloca no caractere certinho, Abraão. A gente escreve direitinho. Qualquer coisa é só botar no Google, Abraão segundo que aparece. Isso, 3D. Aparece sim. Então, obrigada. Vocês já viram a segunda temporada do Engajados. 2023 vai dar super boa sorte pra nós, né, amor? É isso sim. Pois tá certo, pessoal. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Até o próximo. Até o próximo. Obrigadão. Valeu.